Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geis, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. E aí, olhando aqui, dá para a gente perceber que lição a gente vai comentar hoje? Pois é, a gente vai comentar a lição de número 6, que tem por título A Fé Inabalável em Deus. E qual o salmo? Salmo 46, que é a nossa leitura, né? O salmo que a gente vai se basear hoje. Como eu sempre falo, Salmo é um livro, os Salmos, ele me cativa de uma forma extraordinária, porque como eu sempre falo, ele tem salmos de tristeza, salmos de alegria, tem salmos para quando a gente está angustiado, tem salmos que nos ajudam a seguir o caminho correto, então é algo extraordinário. E a cada vez que eu chego aqui, eu falo para vocês que esse aqui é um salmo extraordinário, e depois eu chego de novo, porque realmente a cada um que a gente vai estudando, a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, e sempre tem algo novo que a gente aprende, que a gente pega pra gente. Como eu sempre falo, quando a gente está se preparando para dar aula, a gente também aprende, porque muitas vezes é algo que a gente já leu diversas e diversas vezes, mas tem sempre algo que a gente acaba esquecendo, e aí quando a gente está se preparando lá para a aula, Deus ele fala novamente com a gente, e é algo realmente extraordinário. E hoje a gente vai falar de um salmo que eu gosto muito, lá vai eu dizendo que gosto muito de novo, né? Que é o 46. Esse salmo ele vai falar sobre segurança, sobre fortaleza. E aí você vai começar a sua aula perguntando, né? O título fala A Fé Inabalável em Deus, e você vai perguntar: mas o que é fé? E algum vai dizer confiança, é ter fé em Deus, que sempre sai uma frase com aquilo que você perguntou, não a definição, né? Sempre acontece. E aí vai ter também aquele, como eles já são crianças de 9, 10 anos, também vai ter aquele que vai dizer assim: tia, fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a prova daquelas que a gente espera. Então vai ter sempre aquela criança que vai citar lá Hebreus, tá? Então fique atento a isso aí, você já vai pegar esse gatilho, tá? Mas o que é fundamento? O que é um fundamento? Porque diz a fé é o firme fundamento. E aí você pode trazer para a construção de uma casa. Para construir uma casa, a gente precisa fazer uma base, um alicerce. Então você pode falar para a criança que esse fundamento é onde a gente está firmado, e você pode trazer também ali a história, né, das duas casas, né? Que o construtor insensato, ele constrói a sua casa na areia, e o sábio ele constrói na rocha. O que construiu na areia, aquela casa não tinha fundamento, ele não tinha alicerce, ela não tinha alicerce. Mas aquele que construiu na rocha, que é Jesus, sim, tinha um fundamento. E aí você pode explicar dessa forma para a criança. Então a fé é o firme fundamento, é quando a gente tem um alicerce em Deus, tá? E aí eu trouxe alguns recursos aqui na nossa própria, nos nossos visuais, né? Tem essa imagem aqui, ó, de um castelo, tá vendo? E uma criança aqui orando. E aqui eu trouxe algumas ideias de como você pode mostrar para a criança, trazer a criança para a história. Como eu sempre falo, você tem que trazer a criança para a história, para ela realmente se sentir dentro da história, tá? O nosso objetivo é ensinar que o crente pode confiar no Senhor como uma fortaleza que o protege em tempos de aflição. E aí eu trouxe esses dois. Isso aqui foi uma imagem que eu peguei na internet, eu coloquei aí na descrição, né, no Drive, que é essa daqui, que é uma folha de ofício, tá? Aqui. E aqui eu parti para ele ficar um pouquinho mais extenso. Então trouxe dois modelos aí que você pode estar utilizando. Aqui atrás, ó, eu coloquei aquele rolinho de papel toalha, tá? Que deixa ele mais aqui, ó, em pezinho, tá? Então você pode estar fazendo isso aí. E aqui
você vai falar para ele que sobre aqueles fortes. Por exemplo, aqui perto a gente tem o Forte Orange, né? Que eram aquelas construções que são realmente assim, ó, de pedra, aquelas pedras grandes, sabe? Grossas, paredes largas, que são fortes, chama-se forte. No Recife a gente tem o Forte de 5 Pontas, por exemplo. Então eram estruturas criadas para que quando viesse algum inimigo, no caso aqui do Forte Orange, quando viesse um inimigo do mar, eles conseguissem avistar, e se fossem atacados, eles conseguiriam se proteger por se tratar de uma fortaleza, de um lugar seguro, onde os muros eram largos, então mesmo que alguém disparasse algo, não ia cair com facilidade, porque tinha um fundamento, tinha um alicerce forte. E aí você pode dar esse exemplo, né, para suas crianças. Se você não tem um forte perto aí da sua cidade, da região onde você mora, que eu sei que tem pessoas aqui de longe que nos assistem, e desde já agradeço a presença de vocês aqui, você pode estar mostrando fotos e trazendo esses recursos para trazer a criança para a aula, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o Salmo 46, que começa de forma belíssima. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí é aquilo que eu falei, né? O refúgio, a fortaleza, é um lugar seguro. Antigamente existiam cidades refúgio, que quando acontecia algum tipo de guerra, as pessoas iam para aquele local, tá? Para aquela cidade, porque, como eu falei, era como aqueles fortes mesmo, tá? Eram cidades com muros largos, tá? Porque conseguiriam se proteger da guerra. Então existiam essas cidades refúgio. Eu trouxe para vocês aqui, ó, essa indicação que eu já venho trazendo aqui nas demais aulas, nas outras aulas, que é esse livro maravilhoso, que o nome é maravilhoso, que diz, ó, que é Descobrindo Jesus nos Salmos. Então, a cada salmo ele traz uma explicação belíssima. Então, é muito interessante que você tenha esse livro em mãos para todo o trimestre. Desde a primeira aula que eu venho indicando para vocês, inclusive a tia Eide, que esteve aqui conosco na lição de número 5, também indicou. Então, se você tiver a oportunidade, compre, tá? Se você quiser passar na nossa livraria e dar uma olhadinha, a gente tem livros como esse que vai enriquecer ainda mais a sua aula. Trouxe aqui para vocês a nossa palavrinha-chave do trimestre, que eu sempre trago, né? Como eu sempre falo, trazer a criança para a aula, tá? Então, o que você puder trazer para prender a criança na aula, ótimo. E aí eu trouxe também esse joguinho aqui, que eu acredito que a maioria de vocês conheça. Esse joguinho, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu trazer ele para cá. Ele funciona assim. A criança, ela vai pegar uma peça sem deixar... Eita, parece que eu já vou derrubar. Não, sem deixar cair. Isso aqui ela vai poder pegar de qualquer... Deixa eu ver um outro aqui que não derrube. Pronto. E você pode fazer esse joguinho lá e você vai dizer... que isso aqui é como uma fortaleza. Quando a gente confia em Deus, mesmo que às vezes a gente esteja meio caído, a nossa fé esteja meio abaladinha, porque às vezes acontece em nossas vidas de ter uma situação onde a gente fica meio abalado, né? Às vezes, por exemplo, Deus ele faz uma promessa e às vezes a gente fica, mas meu Deus, isso é tão grande para mim, será que vai se cumprir, né? E aí a gente se vê com a fé abalada, mas a gente não precisa, porque Deus ele é o nosso refúgio. Você pode trazer essa brincadeirinha aqui, como se trata de bloquinhos, né? Você já vai colocar aqui eles dentro da história, tá bom? Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui é esse Mega Blocks. Deixa eu só... Esse Mega Blocks aqui, deixa eu tirar daqui para não derrubar. Que eu fiz um castelo, tá? Meu castelo tá belíssimo, tá bom? Tá aqui meu castelo. Que, como eu falei, tudo são coisas para trazer para a criança. Você pode fazer competição, se você tiver
poder ter se você tiver esses mega blocos lá, você pode fazer uma competição. E aí você vai ver o castelo mais bonito, aquela estrutura ficou mais parecida com o castelo. Então já é uma dinâmica para vocês fazerem com as crianças. Uma outra dinâmica que eu trouxe para vocês é o seguinte: você vai pegar uma sacolinha, sacola de papel, qualquer tipo de sacola, e você vai colocar na frente assim, ó, você confia em Deus? E aí você vai puxar palavras, adjetivos, né? E você vai perguntar para a criança: isso aqui é de uma pessoa que confia em Deus? Ou não é? E aí você vai deixar a criança responder e um a um você vai comentando. Por exemplo, coragem é um adjetivo de uma pessoa que confia em Deus? Sim. Medo? Não. Dependência? E aí, sim ou não? Sim, porque nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos entender que somos totalmente dependentes de Deus. Fé? Sim. Impaciência, que é uma coisa que a gente já estudou aqui. Não. E o mal do século, que é a ansiedade. A gente não precisa estar ansioso, né? 1 Pedro lá vai dizer que a gente deve lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, porque ele é nosso refúgio, ele é nossa fortaleza. A gente não precisa temer nada, porque Deus, ele está conosco. Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus, ele é a nossa cidade refúgio. Deus é aquele que nos guarda. Então não precisa a gente temer, porque Deus, ele está sempre conosco. E eu trouxe para vocês aqui, ó, esse material aqui. Deixa eu só passar essa dinâmicazinha aqui do copo, que é uma coisa que você pode usar junto com o Mega Blocks. Você pode criar um castelo aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Um castelo aqui com copo descartável. Deixa eu tirar aqui, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho. Não vai ficar um castelo como esse aqui, tá? Mas você vai criar uma estrutura aqui com o copo descartável. E aí você vai ligar o ventilador da sua sala, ou se não for ventilador, você vai dar um sopro. E você vai ver que aquela estrutura vai desabar, porque não tinha o quê? Fundamento, porque ela não era firme, porque ela não tinha fé, ela não tinha alicerce. E aí você vai dizer que dessa forma é o cristão quando não tem fé, quando não tem segurança em Deus, confiança em Deus. E aí vem o Mega Blocks. Você vai soprar, vai morrer de soprar aqui, o ventilador vai bater aqui e não vai derrubar, porque ele é mais firme, né? E aí você vai ilustrar que isso aqui é o cristão quando crê em Deus, quando tem fé em Deus, quando faz de Deus a sua cidade de refúgio, quando tem Deus como seu socorro bem presente, tem Deus como a sua fortaleza. E aí o ventinho não vai derrubar, porque Deus, ele está protegendo. Deus, ele está sempre ali nos protegendo e nos guardando. E por fim, não menos importante, eu fiz aqui esses, vamos chamar de flashcards do Salmo 46, tá? Que vai ajudar a sua criança a memorizar o Salmo 46. E você pode estar fazendo pequenininho e dar como lembrancinha no saquinho, vai ficar bem legal. Então tá aqui, ó, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46 e o verso 1. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui ó, o monte, ó, no meio dos mares aqui. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Tá vendo aqui, ó, o montezinho e o mar aqui agitado. Aí vai dizer assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram,
os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha cá, olha aqui, ó, a terra se derretendo, tá vendo? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó, o nosso refúgio, ó. Ó a cruz aqui simbolizando Jesus. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, ó, e corta a lança e queima os carros no fogo. Aí vem o versículo que nos tranquiliza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí eu acho bem interessante que no final ele repete novamente o verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, para que temer se a gente tem um Deus? Olha só quantas coisas a gente leu aqui agora que Deus ele faz, que Deus ele pode. Então, para que temer? Às vezes acontecem situações em nossas vidas que às vezes nos fazem desanimar e muitas vezes até duvidar se Deus ele realmente vai fazer aquilo ali, né? Mas não temas. Continue aí com sua fé inabalável, porque Deus, ele é o nosso refúgio. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, que sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha. O seu comentário é muito importante para a gente, que a gente consegue identificar onde a gente pode melhorar e tudo isso para a glória de Deus. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.